Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30. Deuteronômio, capítulo 30, nós vamos ler o versículo 19. Ainda tem muita movimentação lá atrás. E eu só consigo pregar depois que vocês se assentarem. Por favor. O pastor aqui tem problema, gente. Eu fico vendo o povo andando, aí as ideias aqui ficam baralhadas. É uma coisa problemática. Então, eu não consigo ver o pessoal. O pessoal está todo andando lá. Vou esperar o pessoal assentar para a gente começar. Eu quero ler com vocês o versículo 19 e 20. 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio 30, 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. E Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Pode fechar sua Bíblia, feche os seus olhos, Pai. Fale conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser ministrados pela Sua santa e poderosa palavra. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui no nosso meio. Tira de nós aquilo que nos impede de ouvir a Tua voz e de obedecer a Tua palavra. Espírito Santo, fale conosco e trabalhe nos nossos corações, da maneira que o Senhor quer trabalhar. Faça conosco o que o Senhor quer fazer, e que eu seja agora o instrumento do Senhor, para trazer uma revelação dos céus, para a Tua igreja. É o que nós oramos e te agradecemos, e todos digam amém. Eu quero falar hoje, nós estamos na série de mensagens começando do jeito certo, e eu quero falar sobre o poder das decisões. Eu queria que você pensasse naquilo que eu vou falar. Essa palavra certamente não vai servir só para hoje, mas esta palavra, se você e eu formos sábios, esta palavra servirá para o nosso dia a dia, para a nossa semana, para o nosso ano de 2025. Começar do jeito certo é aprender a tomar decisões. Eu conheço muitas pessoas que tomam decisões erradas na vida, você deve conhecer também. E por tomarmos decisões erradas, o que acabamos vivendo? Consequências muito, muito danosas. Há pessoas que eu conheço que por uma decisão errada acabaram atrasando anos na sua vida. E nós que somos de Deus, quem é de Deus aqui, dá um glória a Deus aí. Você que é de Deus, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo te capacita a tomar boas decisões. Aliás, a vida é uma arte de tomar decisões. Nós tomamos decisões em todo momento na nossa vida. Você está aqui hoje, eu tenho certeza que ninguém te obrigou a estar aqui. Você tomou uma decisão. Você poderia ter ficado em casa. Muitos aqui foram para a praia hoje, estão cansados e poderiam ficar descansando, porque amanhã é dia de trabalho. Alguns ficaram em família e poderiam ficar lá dormindo, né? Tem gente que tomou a decisão agora de ver como é que chama aquele programa da Globo que passa agora à noite? Não, gente, que misericórdia. Que Big Brother. Fantástico. Agora está passando Big Brother também, a irmã aqui me lembrou. Big Brother. A pessoa ficar em casa para ver Big Brother, gente. Tem gente que tomou essa decisão hoje. Mas a decisão que nós tomamos, seja uma decisão pequena ou uma decisão grande, toda decisão tem consequência, toda decisão tem um poder. Aqui em Deuteronômio capítulo 30, nós vemos Deus, Ele falando diretamente para o povo. Guarde isso. Deus, mesmo diante do seu infinito poder, Ele nunca toma decisões por nós.
Vou repetir para você pensar. Deus não toma decisões por nós. Deus orienta. Deus libera caminhos. E aqui o povo de Deus estava muito próximo de chegar à terra prometida. E Deus fala para Moisés: Moisés, fala para esse povo aí, ó, eu coloco diante desse povo 2 caminhos. Eu coloco diante desse povo a bênção e coloco diante desse povo a maldição. Eu coloco a vida e a morte. Eles devem escolher. Tem um texto famoso que nós conhecemos, que está lá em Josué capítulo 1. Josué, ele declara assim: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que palavra que Josué libera, né? Ele está dizendo o seguinte: olha, eu decido ouvir a voz de Deus e eu decido caminhar com Deus junto com a minha família. Cada um aqui tem o poder de tomar a decisão em relação a tudo na sua vida. Eu não posso tomar a decisão por você e você não pode tomar a decisão por mim. Aliás, eu vou até aqui dar um alerta, vou abrir um parênteses, um alerta para os pais que aqui estão, um alerta para os líderes que aqui estão, um alerta para você que é chefe ou líder na empresa, você que lidera uma equipe, você que tem pessoas debaixo da sua liderança. Você pode influenciar pessoas, mas você não pode decidir por elas. O que eu estou vendo hoje em dia de pais que querem decidir pelos filhos, aí sabe o que acontece? Filhos crescem de forma imatura e quando chegam na vida adulta não aprenderam a tomar decisões, porque quem decide para o filho é o pai. Que tem de marmanja aí com 30, 40 anos, morando com a mãe, e nunca tomou uma decisão na vida, porque o pai e a mãe sempre mimou ele, e toma a decisão por ele. Nem Deus toma a decisão por nós, que dirá um pai tomar a decisão pelo filho? Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está te dando e está me dando uma oportunidade de começar o ano do jeito certo, tomando as decisões certas. E eu quero te perguntar, quais têm sido as suas decisões nos últimos dias e nos últimos meses? Qual é a decisão que você tem tomado? A sua decisão, pergunta para você pensar, tem te aproximado de Deus ou te afastado de Deus? O que você está fazendo, decidiu fazer, a pessoa que você se relaciona, que você decidiu caminhar, te aproxima ou te afasta de Deus? Tem alguém comigo aqui, gente? Que é isso, pastor? Irmãos, se nós temos de Deus esse poder, nós precisamos usar do jeito certo, começando o ano da forma certa e tomando as decisões que o Senhor nos orienta a tomar. É interessante porque nós somos todos os dias desafiados a tomar decisão. Tem decisões que são pequenas, por exemplo, você tomou a decisão hoje de almoçar. Então você escolheu lá a comida que você queria comer. Tem gente que vai naqueles restaurantes self-service. Está ali meu sogro e minha sogra, eles amam self-service, né? Amam um self-service. Por quê? Porque eles gostam de tomar a decisão de comer o que eles querem. Outro dia eu fui no restaurante com ele, falou: esse aqui eu não gosto não, porque aqui é o garçom que toma, é o cardápio que você tem que escolher, é o dono do restaurante que toma a decisão por mim, né? Quando você pede uma comida, então você não sabe se aquilo está bem assado, não está. Então é uma pequena decisão, o que eu vou comer, uma pequena decisão. Eu vou trabalhar hoje ou não? Tem gente que resolve, por exemplo, eu já vi crente fazendo isso. Não, eu vou colocar um atestado hoje no patrão e não vou trabalhar. Fala Deus, fala Jeová. Hoje eu não vou, estou com uma dorzinha de cabeça, eu não vou. Tem gente que manda uma mensagem para o pastor, fala: pastor, hoje eu não vou. O irmão está com uma dorzinha de barriga, eu não vou na igreja porque eu estou passando mal, pastor. Fala Jeová, fala Deus aqui nesse lugar. É uma decisão, é uma decisão. Você foi treinado para falar a verdade e às vezes você toma a decisão de mentir. Lembra quando você era criança? Falava uma mentira para o pai, tomou uma decisão. Você tomou a decisão hoje de vir para a igreja, ou você poderia tomar a decisão de não vir para a igreja. Nós tomamos decisões o tempo inteiro. Comprar alguma coisa que a gente quer ou não comprar, ou economizar o dinheiro, é uma decisão. Decisões são o
tempo inteiro ferramentas que Deus nos dá. Lá no Éden, lá em Gênesis capítulo 1 e 2, a Bíblia fala sobre a criação, e Deus deu ao homem o poder de tomar decisões. É tão poderoso isso, que Deus, Ele poderia nos criar, fazendo-nos marionetes dEle. Mas o amor dele é tão grande por nós, que ele dotou o ser humano do poder de tomar decisões. Eu quero nessa noite dizer para você o seguinte: o seu ano está sendo construído agora. Tome as decisões certas agora e se prepare, porque você vai viver o poder dessa decisão certa ao longo de 2025. Eu, de vez em quando, converso com alguns pais, e isso até me inspira, pais que tomaram a decisão de dobrarem os joelhos e orarem pelos seus filhos. Eu nunca vi um pai ou uma mãe que orou por anos pelos seus filhos e que não viu ainda o poder de Deus revelado na vida dos seus filhos. Nunca vi. Todos os pais de joelhos de verdade que eu conheço, que tomaram a decisão de orar pelos seus filhos, hoje estão colhendo bons frutos em suas jornadas. Eu nunca vi um crente verdadeiro em Jesus tomar a decisão de perdoar alguém e ficar desamparado porque perdoou, ou ficar mal porque perdoou. Todo cristão que eu conheço que tomou a decisão de perdoar, ele colheu frutos de perdão no seu futuro. A decisão que Deus nos dá, o poder de fazer, ela tem um poder extraordinário. O que você está hoje fazendo tem um poder extraordinário. Hoje você está no culto, mal você sabe, mas no mundo espiritual nós estamos aqui, tomamos a decisão de ouvir a palavra, de sermos alimentados por esta palavra, e essa decisão, que aparentemente é pequena, de ouvir a palavra, vai gerar bons frutos no seu futuro. As decisões, elas têm um poder extraordinário. Existem decisões que são pequenas. Outras decisões já são ou de médio ou de grande impacto. Por exemplo, Abraão, a Bíblia diz que ele ouviu a voz de Deus e ele deixou a terra onde ele habitava para ir para uma terra que Deus iria mostrá-lo. Quando Abraão toma a decisão de sair da sua terra e ir para esta terra desconhecida, a decisão de Abraão gerou um impacto não só na vida de Abraão, porém gerou um impacto na vida de milhões de pessoas, porque Abraão se tornou o pai de muitas nações, por causa de uma decisão acertada. Guarde isso. O dia que Davi ele foi entregar pão para os seus irmãos na guerra, Davi começa essa história como entregador de pão, iFood. Davi começou a história como entregador de pão, gente. E a Bíblia diz que ele, quando foi entregar pão para os seus irmãos, ele decide derrotar o gigante Golias. Ele diz para todo mundo: olha, eu vou contra esse gigante. Quem é esse circunciso para vencer o exército do Deus vivo? E Davi toma a decisão de enfrentar o gigante Golias, e isso gerou a libertação de Israel e fez Davi se tornar o maior rei de Israel da história. Uma decisão. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre decisões para a vida eterna, mas eu queria que você guardasse isso que eu estou te dizendo agora. O que você tem nas suas mãos hoje é o maior poder possível que Deus poderia te entregar. Eu e você temos o poder de decidir o nosso futuro. Não é o diabo que decide por você, não são as suas emoções que decidem por você, somos nós os agentes de Deus nessa terra. E mesmo que nós venhamos de um contexto adverso, de pobreza, de dificuldade, muitas vezes de incompreensão, outras vezes de enfermidade, uma família muito difícil, não importa o contexto que você venha, hoje Deus te dá o poder de decidir e de construir um novo futuro em nome de Jesus. O Senhor está dizendo para nós: coloco diante de vocês a bênção e a maldição, o que é que vocês escolhem? E eu quero fazer aqui algumas considerações. Se você quiser anotar, anote. Algumas considerações sobre decisões. Algumas coisas que nós precisamos entender sobre decisões. Toda decisão, primeira consideração importante, toda decisão gera algum impacto na minha vida e na vida dos outros. Vou repetir.
toda decisão gera algum impacto na minha vida e na vida dos outros. Quer ver uma coisa? Estava conversando com o irmão um dia, ele falou assim: pastor, o irmão que era líder, influente na igreja, falou assim: pastor, eu estou decidindo sair da igreja. Eu ouvi ele falando, perguntei por quê? Isso é coisa que o pastor pergunta: por que você está saindo da igreja? Ah, não, pastor, eu arrumei uma namoradinha na outra igreja. Menino novo, 20 e poucos anos. Arrumei uma namorada na outra igreja. Eu falei: rapaz, você acabou de começar a namorar, você vai sair da igreja, você está aqui há alguns anos, você é líder de célula, tem gente que te acompanha, você vai deixar o seu ministério, vai para outra igreja que você nem conhece por causa de uma namorada. É, pastor, estou apaixonado por ela, eu vou casar com ela. Aquelas coisas de menino novo, né? Falei para ele: olha, essa decisão que você está tomando não vai impactar só a sua vida, porque o fato de você sair da igreja por causa de uma namorada, com certeza tem muitos jovens que te acompanham e que vão abandonar Jesus por causa da sua decisão. Ele ficou olhando para mim com um olhar desse tamanho, mas ele fez igual o jovem rico. Lembra do jovem rico? Jesus falou para ele: ó, quer me seguir? Vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. O jovem rico falou: o quê? Eu tenho muito dinheiro, eu vou continuar a minha vida. E a Bíblia nunca mais fala sobre esse jovem, porque a decisão que esse jovem tomou foi a decisão de não querer seguir Jesus por causa do seu dinheiro. Esse menino fez isso. Passaram 6 meses, voltou chorando um dia: ô pastor, estou aqui de volta. Que isso, irmão, o que está acontecendo? Eu achei que você estava servindo lá na outra igreja. Não, pastor, aquela namorada, ela fez muito mal para mim e tal. Eu falei: tá vendo? 6 meses depois, todo mundo que estava na célula dele estava desviado. Uma decisão que impactou a vida de muita gente. Uma vez eu estava conversando com uma mãe, a mãe tinha 3 filhos, e a mãe estava tomando a decisão de casar com um homem que estava na bebida alcoólica, ele era alcoólatra. E a mãe veio me procurar: pastor, ora aqui pelo meu casamento. Que é isso, irmã? Eu vou casar, quem que é o marido? Ela veio me apresentar o cara. Irmã crente da igreja, 3 filhos dentro de casa. Decidiu casar com um camarada que estava muito na bebida alcoólica, no vício. Falei para ela: irmã, deixa eu falar uma coisa para a senhora. A sua decisão pode impactar não só a sua vida, mas pode impactar a vida dos seus 3 filhos. Pensa bem. Guarde o que eu estou te dizendo. Deus quer que você aprenda o poder de tomar decisões, para que as suas decisões geram impactos positivos na vida de outras pessoas. A minha decisão, eu estou aqui no altar hoje, eu estou aqui pregando, eu tomei a decisão de sair lá de Belo Horizonte. Está até ali o pastor Fábio, a pastora Américo, que congregaram comigo lá em Belo Horizonte há alguns anos. Alguns meses ou alguns anos, não sei. Foi anos ou meses? Foi meses. Eles estão morando agora em Fortaleza. E eu saí, ele falou comigo ali: pastor, o senhor sumiu, o que aconteceu aí? Ele me achou hoje, mandou uma mensagem, está tirando férias aqui. E ele falou, a gente estava conversando, né? E a minha decisão de vir aqui hoje para João Pessoa, eu estou pregando aqui para algumas pessoas, eu tenho caminhado com muitos, tenho discipulado alguns irmãos, e essa decisão, uma única decisão de eu sair de lá e vir para cá, já gerou impacto positivo e salvação na vida de muitas pessoas. Nós já temos aqui nesta igreja mais de 50 pessoas batizadas em 1 ano e pouco. Mais de 50 pessoas. Uma decisão que gera salvação de vidas. Escuta, você pode tomar uma decisão. Está ali a Bruna e o Júlio, papai Júlio, como diz o Bernardo. A gente tomou a decisão outro dia, isso tem uns 4 meses, né? Uns 3 meses, de ir lá na casa deles, fazer lá o Missão 70, uma decisão. Eu saí da minha casa, estava trabalhando, larguei o trabalho e fui lá fazer uma visita, junto com o pastor Antônio, com a Cleci, uma visita, uma oração, criamos uma conexão. Hoje eles estão aí batizados para a glória de Deus, por causa de uma decisão que nós tomamos de orar por eles e servi-los. A sua decisão, guarde o que eu estou dizendo, a sua decisão impacta a vida de muita gente. Então peça ao Espírito Santo sabedoria e tome a decisão certa. Comece o ano fazendo o que tem que ser feito, decidindo da forma que Deus quer, e se prepara, porque você, com a decisão certa, vai gerar muitos frutos ao seu redor. Quem crê nisso, diga glória a Deus.
Homens de Deus que estão aqui, mulheres de Deus, o Espírito Santo diz para todos nós: decidam conforme a minha palavra, porque isso vai mudar a vida de muita gente. Eu preciso entender isso. Tem gente que acha que tomar decisão a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não é assim não. Não é assim não. Quem é maduro em Deus toma as decisões de forma elaborada, sábia, buscando a direção de Deus e fazendo o que é certo, para que isso abençoe o maior número de pessoas possível. Outro dia nós estávamos lá, estava o Ronil lá com a gente, aqui no bairro Renascer. Cadê a Daniela? Está aí? Sua mãe? Está ali. A Ruth estava trabalhando, mas quantas vezes que eu, a Ruth, as meninas que estão ali, o Ronil, o Mário, a Daniela, nós fomos para lá, uma decisão simples de fazer um evangelismo num bairro aqui que muitas vezes ninguém nem visita. Uma pequena decisão de ficar uma tarde evangelizando pessoas. Você vê pessoas aceitando a Cristo, você vê pessoas sendo transformadas. Olha o propósito de Deus de uma decisão. Uma decisão de eu abrir mão de uma tarde de sábado muda a vida de muita gente. Imagina uma decisão que você toma, irmão, que é uma decisão mal pensada, o tanto de gente que vai ser impactada. Eu estou aqui nessa noite profetizando e declarando: Deus vai levantar aqui homens fortes, mulheres fortes, com capacidade de tomar boas decisões, e isso vai gerar a bênção de muitas e muitas vidas para a glória de Deus. Estava lendo esses dias a história de Jonas. Cabra tomou uma decisão errada. Sabe o que aconteceu? Uma decisão errada. Ele entrou num barco despretensiosamente. Era para ele ir para uma cidade, ele decidiu ir para outra. Quando ele entra no barco, o barco começa a dar problema, e vem a tempestade, o barco ia afundar, e descobriram que o problema era o Jonas. Tiveram que jogar ele para o alto mar. Foi engolido por um grande peixe, porque uma decisão errada não impacta só a minha vida. O que Jonas fez de errado, fez todo mundo quase naufragar. Fico pensando, né? De vez em quando eu paro para pensar, quem é que caminha comigo, quem é que está no meu barco. A decisão de colocar pessoas na minha jornada impacta a minha vida. E se eu coloco Jonas na minha vida, o meu barco naufraga. Guarde isso que eu estou dizendo. Decisões geram impactos não só nas nossas vidas, mas na vida de outros. Segunda consideração importante sobre decisões: toda decisão que nós tomamos de grande porte aqui na terra sempre será algo relacionado ao mundo espiritual. Eu vou repetir isso aqui. As decisões grandes da vida sempre têm relação com o mundo espiritual, ou com as coisas de Deus, ou com as coisas do diabo. Tem gente que acha que o mundo espiritual não existe. Isso é uma mentira que o próprio diabo inventou. Quem é de Deus tem, a Bíblia diz, tem uma inclinação para o Espírito, e ele é um homem espiritual. Você tem que entender o seguinte: Deus está agindo para te abençoar, e o inimigo quer te jogar no chão. Então toda decisão de grande impacto sempre tem alguma relação com o mundo espiritual. Eu quero que você entenda isso, sabe por quê? Porque, pastor, eu estou chateado, eu estou desanimado, eu estou triste. E aí as emoções vão tomando conta de você, e você toma a decisão errada. Mundo espiritual não é brincadeira, gente. E a decisão que eu tomo, você já viu aqueles desenhozinhos que tem um capetinha falando de um lado e o anjinho falando do outro? Quem já viu aqueles desenhos que falam? A vida é assim mesmo. Paulo ele fala que existe uma guerra entre a carne e o espírito dentro de nós. A nossa carne luta contra o espírito, e o nosso espírito luta contra a nossa carne. Então nós que somos de Deus precisamos entender a tomar decisões entendendo o mundo espiritual. Entendendo que o diabo às vezes está agindo na vida de alguém para que você tome a decisão de desistir. Ou você está ouvindo palavras satânicas e o tempo inteiro você está ouvindo algo na sua cabeça que não é de Deus, e você precisa discernir o que é de Deus e o que não é de Deus.
Eu creio num Deus que nos dá discernimento de espírito. Eu creio num Deus que faz a gente entender que o mundo espiritual é verdadeiro e que Ele, a Bíblia diz em Efésios 6, nós devemos tomar a nossa armadura para enfrentar o dia mau e para vencer os dardos inflamados do inferno. Quando nós somos de Deus, nós estamos revestidos de Deus para tomar as melhores decisões na nossa vida. É por isso que a Bíblia chama o Espírito Santo de o nosso guia. Ele é aquele que nos conduz nas decisões. Eu não sei se você tem decisões grandes para serem tomadas nesses próximos dias, mas eu quero desse altar declarar: o Espírito Santo de Deus é contigo, e o Senhor te dará discernimento para ouvir a voz certa na sua cabeça. E aí, para a gente encerrar, anote isso, porque isso aqui é importante. Pode não ser importante agora, mas um dia vai ser. Como tomar as melhores decisões? Então, vamos parar para pensar um pouco. Como tomar as melhores decisões na vida? Número 1, para você tomar a melhor decisão, você precisa aprender a orar antes de decidir. Vamos repetir isso? Diga assim: orar antes de decidir. 1, 2, 3 e... Isso é pedagógico para você não esquecer. Sabe qual que é o nosso problema? A gente toma a decisão, faz tudo errado, aí dá tudo errado, a gente corre para Deus e ora. Ah, Deus, me ajuda. Aí Deus fala lá do céu: mas eu não decidi isso não, isso aí é seu. Mas você criou isso. E Deus é tão misericordioso que Ele ajuda a gente. A gente é sem vergonha, faz tudo errado, pede a ajuda de Deus, e Deus, na sua infinita misericórdia, sempre nos ajuda. Mas o melhor é a gente orar antes de decidir, para que a gente minimize os erros. Começar do jeito certo é começar orando, para depois agir, e não o contrário. Irmãos, o que eu já vi gente fazendo sociedade errada porque não orou antes. O que eu já vi de gente... Que é isso? Até a bateria está tocando aí. O que eu já vi de gente vivendo uma vida totalmente arrebentada, totalmente destruído, porque não orou antes. Colocou pessoas no seu caminho que não era para colocar, fez amizades que não era para fazer, casou com gente errada. Ai, irmãos, eu não vou nem falar de casamento aqui. E tem gente que vai falar: não, o pastor está pregando para divorciar. Mentira, se casou com a pessoa errada, essa pessoa errada vai ficar certa. Dá um amém aí. Agora que depois que casou já era. Agora, se você não casou ainda, tome a decisão certa de casar com a pessoa certa. Decisão de estar numa igreja e de viver numa congregação. A gente tem que orar antes. Eu descobri o seguinte: eu vou sempre congregar na igreja mais próxima da minha Bíblia. Não é a igreja mais próxima da minha casa, é a igreja mais próxima da minha Bíblia. Se tem Bíblia na igreja, eu estou lá. Tem gente que toma decisão errada. Sabe o que eu já vi? Isso aqui não acontece aqui não, porque o povo aqui é crente. Mas eu já vi gente que fala assim: não, eu decido não servir a Deus, eu decido só assistir culto, eu não vou fazer nada. O pastor chama a pessoa, ele ora, porque todo pastor que é de Deus, antes de chamar alguém, ele ora. Deus dá a confirmação, chama a pessoa: ah, pastor, eu não posso agora. E a pessoa fica a vida inteira decidindo não servir a Deus. Sabe qual é a consequência disso? Eu já vi gente atrasando anos na sua vida porque decidiu não servir a Deus. Deus quer você por completo. Deus te chama para servir, você fala não, e o resultado, tomou a decisão errada. Então, quer viver uma vida correta? Decidir de forma certa? Número 1, ore antes de decidir. Número 2, se você quer viver uma vida com decisões corretas, busque sabedoria divina. A Bíblia diz em Tiago 1,5 que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá de forma grátis. É de graça, não precisa pagar nada, é só pedir para Deus sabedoria para tomar decisões. Olha que coisa fácil. Você pode dobrar o seu joelho hoje e falar: Deus, eu não sei o que fazer diante daquilo que eu estou enfrentando, me dê sabedoria para fazer a coisa certa. Sabe o que vai acontecer? Deus do céu derramará sobre você sabedoria, e Deus vai te usar para tomar as melhores decisões. É tão simples.
Número 3, quer tomar decisões corretas? Consulte a Bíblia. A Bíblia tem a direção para a sua decisão. Sabe o que eu descobri? Tem coisa que eu não tenho que orar para decidir. Que isso, pastor? Você acabou de falar que tem. Não, tem coisa que não precisa. Tem coisa que você não precisa orar, porque já está na Bíblia, está escrito. Tem gente que está pedindo coisa para Deus, e está falando assim: Deus, eu vou decidir, e eu preciso que o Senhor me dê uma direção, e está orando há anos, só que ele está perdendo tempo, porque já está na Bíblia. Quer ver um exemplo? Tem gente que está falando assim: pastor, eu devo separar do meu marido ou não? Está na Bíblia. Deus odeia o divórcio. Então você não tem que perguntar isso para Deus. Deus odeia o divórcio, então a decisão já está direcionada. Você não pode separar do seu marido. Ah, Deus, eu devo comprar isso ou não? Já está na Bíblia. A Bíblia já ensina que você tem que aprender a viver com aquilo que tem. Então tem gente que está comprando mais do que podia comprar e está se endividando. A Bíblia já ensina segredos financeiros para você ter uma vida financeira controlada. Já está na Bíblia. Está na Bíblia. Ah, Deus, eu devo ir na igreja. Eu acho que eu não posso ir na igreja não. Me fala se eu posso ir na igreja ou se eu não vou na igreja. Irmão, a Bíblia diz em Hebreus 10, 25: não deixemos de congregar, como é costume de muitos. Está na Bíblia que você tem que congregar. Então tem decisão que basta você ler a Bíblia e você já vai saber qual é o caminho para você seguir. Quem está entendendo isso, diga amém. A Bíblia é a palavra de Deus e ela tem a direção para a nossa vida. Eu declaro em nome de Jesus que em 2025 a Bíblia será o norte das nossas decisões. Número 4, já estou encerrando. Como tomar a melhor decisão? Aprenda a ouvir o conselho de pessoas sábias. A Bíblia diz no livro de Provérbios 11, 14: na multidão de conselhos há segurança. Se você precisa tomar uma decisão, por favor, irmão, ouça pessoas de Deus, ouça pessoas que já passaram por aquilo. Não vá tomando decisão de forma maluca, sem ouvir pessoas. Muitas vezes você tem um sentimento, aí sabe como é que a gente é hoje? A gente faz por aquilo que a gente sente. Eu vou até descer aqui para olhar no seu olho, porque eu estou por aqui de crente que fica sentindo coisa. Os crentes, pastor, eu senti isso. A Bíblia diz em Jeremias que o coração do homem é enganoso. Então se você sentiu, toma cuidado, que pode não ser de Deus. O que eu já vi de crente, comigo acontece quase todo dia: pastor, ora por mim porque eu estou sentindo isso. Irmão, eu não me guio por aquilo que eu sinto, eu me guio por aquilo que eu creio, eu me guio pela palavra de Deus e pelos bons conselhos que eu ouço. Esse negócio de sentir é o maior engano do diabo no meio do povo de Deus. Aí tem gente que está sentindo de sair da igreja, tem gente que está sentindo de parar de orar, tem gente que está sentindo de não jejuar mais. Eu já vi gente sentindo que tem que separar do marido, eu já vi gente sentindo que tem que falar mal de alguém. Está sentindo, isso não é de Deus, porque a Bíblia já condena isso. Procure pessoas que vão te aconselhar na sua decisão. Eu estou aqui como seu pastor. Está precisando tomar uma decisão? Vamos orar juntos. Igreja é isso, gente. Tem um líder de célula, conversa com ele, abre o jogo com ele, não fica se escondendo não. Toma a decisão, mas ouvindo as pessoas de Deus na sua vida. Seja sábio ouvindo quem é sábio. Deus está levantando gente, homens e mulheres, para nos aconselhar. Toda hora tem gente de Deus no nosso caminho e a gente não fica, eu não preciso ouvir ninguém, e aí quebra a cara, porque não ouve as pessoas sábias nas suas decisões. E o último tópico: se você quiser tomar a decisão de forma certa, aprenda isso que eu vou te falar agora. Para tomar a decisão de forma certa, guarde isso: toda decisão de Deus, todo o caminho de Deus te tira da sua zona de conforto e te leva para um lugar que só Deus poderia te levar. Quer saber se é de Deus? Se você está na tranquilidade, se está todo mundo passando a mão na sua cabeça, se você está vivendo tranquilo, pode saber que não é de Deus. Jesus falou, parece que foi Jesus que disse, né? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga.
O evangelho não é vida fácil não, irmão. Viver no evangelho é ser confrontado pelo Senhor, e Ele nos leva para lugares mais altos, porque para crescer tem que doer, para crescer às vezes tem que renunciar, e toda decisão de Deus, ela nos tira do conforto e nos leva para uma posição de desconforto, mas que gera alegria no nosso coração. É igual uma mãe que vai dar a luz a um filho, né? As mães que estão aqui, levanta a mão. As mães. Todo mundo fala isso, vocês me corrigem se eu estiver errado. Dizem por aí que a melhor dor que existe é a dor do parto. Porque apesar de ser a pior dor que existe, é a que gera a maior alegria de um ser humano, que é dar à luz a um filho. Toda decisão de Deus gera dor, gera renúncia, mas gera também muitos frutos extraordinários que fazem valer a pena as renúncias que Deus nos pediu. Quer tomar uma decisão certa? Quer fazer a vontade de Deus? A vontade de Deus está naquele lugar que você fica desconfortável e que você é confrontado. Eu tenho que abrir mão disso, eu tenho que parar com isso, eu tenho que parar com esse pensamento, eu tenho que melhorar a minha forma de servir. Essa decisão é de Deus. A outra não, a outra é a decisão do homem ou do diabo, que faz você ficar no lugar que você está. E eu termino agora essa palavra declarando sobre a sua vida. Não tome decisões baseadas em emoção. Não tome decisões baseadas em euforia, nem em tristeza. Não tome decisões precipitadas na sua vida. E tome agora as decisões que o Espírito Santo tem mandado você tomar. Hoje eu termino essa palavra declarando: o Senhor está te dando a chance de começar uma nova história e de tomar decisões que vão gerar muitos frutos espirituais para você, para a sua família e para as pessoas ao seu redor. Quem quer aprender o poder das decisões com o Espírito Santo, fica de pé no seu lugar, fica de pé.